quando você vai olhar assim, que o cara que nasceu lá dentro da favela, ele tem coisas que são princípios pra ele que são imutáveis, porque ele não tinha como mudar aquilo. Ele tava lá dentro, o ambiente é king. Tipo, não tem jeito. Se você tá dentro do ambiente que te leva pras drogas, você vai acabar caindo, velho. Tanto é que a Bíblia mesmo, quando você vai olhar por exemplo, na história de José. José, ele correu. Se ele não tivesse corrido, irmão, era outro papo. Por mais que ele tivesse princípios, o ambiente é rei. Se você não sai do ambiente que tá te causando mal, se você não sai do ambiente que tá ferindo seus princípios, aquilo se torna os seus princípios. Exato. Então, assim, quando a gente para e pensa nisso tudo, cara, de onde você vem pode determinar onde você vai chegar. Pode. Porém, não é a regra. Não, eu acho que é a regra, mas existem exceções. Ok, beleza. Faz mais sentido. Faz mais sentido, né? E não é porque o cara veio da favela que necessariamente ele vai ser uma pessoa ruim, que vai ser uma pessoa que roubou, que falhou, que feriu princípios morais da sociedade. Mas a grande maioria faz. Então, assim, Lucas, eu acho que quando a gente fala dessa questão mesmo da exceção, é uma realidade porque eu também sou exceção. A gente conversou sobre isso, né? Uhum. Assim, se a gente pegar lá, vamos colocar dos meus 100 amigos, talvez 3 hoje estão bem. A minoria, né, velho? É a minoria. Não Então, não é nenhuma regra de Pareto, que é 80-20. Não, cara. Minoria é menos ainda. É menos ainda. Se não for, se você tiver pronto, assim, se você quiser responder isso, como que você vê hoje o Brasil melhorando de situação atual, tendo em vista o ambiente que é proporcionado? Cara, eu vivi uma coisa muito engraçada no Brasil, e aí pra isso eu vou ter que falar um pouquinho do que eu passei lá. Eu vivi no Brasil, em Goiânia, e aí eu já estudava numa escola espírita chamada Instituto Educacional Emmanuel. Ele ficava ali no setor sul. Era um negócio que você pagava tipo R$80 por mês, eu acho. Tá? Posso estar aí equivocado porque eu era criança, né? Mas mais ou menos isso. E lá dentro desse instituto, eu conheci gente que podia pagar muito mais e não pagava, e gente que podia pagar quase nada, mas estava ali. Pagava de todo jeito. Pagava de todo jeito. Eu, Lucas, já lembro, assim, da minha mãe não ter conseguido pagar R$80 por mês pra me ficar por um bom tempo. Minha mãe não é uma pessoa que tinha uma condição ruim de vida, assim. Ela só realmente tinha que sustentar eu e meu irmão sozinho, como assistente social. Então, justamente pelo fato de eu ter convivido em lugares como esse, e lá pros meus 13 anos eu fui pra Vitória, entrei numa escola particular, já com a mensalidade mais cara. Depois eu conquistei uma bolsa de estudos. Então eu tive um período assim em que eu vivi uma vida completamente diferente daquela que eu podia pagar, porque eu tinha acesso a lugares que o estudo me levou. Assim, teve um período da minha vida em que eu morava no melhor lugar da cidade, no melhor bairro, de favor na casa de alguém. Mas você tava Mas dentro eu do tava melhor. lá dentro. Então, por estar lá dentro, eu tava dentro da melhor igreja, no sentido de princípios, com a cabeça mais pra frente. Eu conheci os filhos dos empresários, eu conheci os filhos da galera que era alto escalão da Vale, porque lá era muito forte, em Vitória Vale. Ainda é, né? Vitória no Espírito Santo. Então, eles ainda continuam com mineração lá? Continua demais, cara. Vitória no Espírito Santo, inclusive, se você vive lá, você tem... Se você que tá aqui agora, você vive em Vitória, você tem ferro no seu pulmão. Por causa da Por mineração? conta da mineração. Sério, cara? Sério, cara. E você tem ferro no pulmão? Eu provavelmente tenho, porque tinha um pozinho preto, velho, que tu via na janela. Ficava na janela, assim, eu morava na orla. Nossa, que loucura. Então, assim, eu tive acesso a pessoas muito loucas. Eu lembro direitinho um dia que eu sentei numa mesa do vice-presidente da igreja que eu fazia parte. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, era da Igreja Batista em Mata da Praia, que foi onde eu me converti. Basicamente, ele era um alto escalão da Vale. Naquela semana que eu fui na casa dele, ele tinha acabado de pedir demissão, ele vivia de renda. Caraca. Eu não tinha ideia que dava pra viver de renda. Isso eu já tinha 18 anos. Não, 17 para 18 anos. E eu sentei com o filho dele, que eu já era próximo, um moleque de 15 anos. Tava falando alemão. Tava fazendo não sei quantas aulas de não sei o que lá. Era tipo assim, o dia inteiro fazendo um monte de aula. E eu sentei com ele e com os amigos dele, porque era aniversário dele. E na mesa, o cara mais pobre era filho de um desembargador, ganhava 30 conto. Isso, a gente tá falando em que ano, mais ou menos? 2018.
2018, 30 mil seria hoje mais ou menos uns 50 no Brasil. Vamos colocar com a inflação tudo. Exatamente. E eu lembro do filho dele falar, cara, o único lado bom do meu pai é que a aposentadoria dele, eu posso estar errado, mas a aposentadoria é vitalícia. E integral. Desembargador é. Vitalícia e integral, ou seja, ele vai ganhar isso pro resto da vida. E todos os outros ali podia perder, porque não tinha mais funcionário público. Uhum. Então eu entrei nessa mesa e aí eu vi assim, os caras de 15 anos estão melhor que eu, velho. Nessa mesa eu aprendi o que era a diferença. Então você me pergunta, como que eu acho que um cenário de um Brasil mudando? O cenário de um Brasil mudando é a galera tendo acesso a uma educação e uma expansão de mente como eu tive em lugares privilegiados. Lucas, como é que isso acontece? Irmão, não sei. E aí é o que a gente para e pega hoje, que talvez 0,5%, 1% da população Muito do Brasil menos. tem acesso ao que você estava vendo ali naquele momento. Se você for pensar que hoje, 10% da população brasileira, em média, ganha mais de 10 mil reais, eu tava vivendo num lugar que o mais pobre ganhava 30, familiar, né? E só o pai. Eu não tenho esse dado Sei, de cabeça, mas você sabe a média brasileira do PIB per capita? Eu acho que é 12, não, acho que é 11 mil dólares. Então a gente vai colocar 60 mil reais. Por aí. E a média de uma família americana hoje, o PIB per capita dos Estados Unidos, 120, quando você pega... né? Eu acho que não chega a 120 o PIB per capita, mas é porque divide, né, pela família. Mas uma família hoje no estado de Washington, acho que aqui tá 131 mil. É absurdo. 10 vezes o valor, quase 11. 13? Dá 13 vezes.